Olá, está começando agora o Questão de Ordem aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo. Esse programa é uma forma de você aí de casa conhecer um pouco mais do trabalho legislativo aqui dos vereadores da nossa cidade. Você nos assiste pela TV Câmara no canal 4 da NET e sinal aberto 28.2 para toda a região de São José do Rio Preto. Eu converso hoje com o vereador João Paulo Rilo, do PSOL. João, bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos falar um pouquinho hoje sobre 6 meses de mandato, como é que tá a situação da Câmara, uma semana bastante fria em São José do Rio Preto, mas bastante quente no Legislativo, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. Também é uma honra participar mais uma vez desse programa e poder conversar com você e com a comunidade sobre os assuntos da cidade. Ô, João, vamos conversar sobre um fato mais recente. Acabou de ser protocolado aqui na Câmara 2 requerimentos para a formação de 6, as popularmente conhecidas pelo pessoal lá de casa como as CPIs. Uma que vai investigar os contratos da Prefeitura e outra o transporte coletivo urbano aqui do município. Vamos falar primeiro sobre a dos contratos da Prefeitura, que você, inclusive, é o autor e será o presidente dessa ceia, é isso mesmo? Pois foram duas CEIs, né, duas CPIs, que elas estão há alguns meses postas assim na pauta, mas sem o número de assinaturas suficiente. Ontem, o vereador Jorge Menezes e o vereador Júlio Donizete, do PSD, tomaram uma posição política importante e tomaram uma decisão coletiva, né, de assinar as duas CPIs. A CPI que vai investigar a qualidade, a péssima qualidade em alguns momentos do transporte coletivo, em relação também à pandemia, a superlotação, o risco que as pessoas estão correndo dentro dos ônibus, e também sobre um novo contrato de transporte, um novo modelo de transporte público na cidade, porque esse ano vence o contrato. Então, é uma CPI muito importante, né, para a cidade. E a outra CPI, que eu sou autor da propositura, eu assino as duas, mas umas eu sou autor, que é a CPI para investigar as empresas terceirizadas, a terceirização do serviço no município. São milhares de trabalhadoras e trabalhadores que são vítimas diariamente, né, da negligência e dos crimes cometidos pelas empresas terceirizadas em relação a esses trabalhadores. Óbvio, não são todas 100% de problema em relação às terceirizadas? Não, mas boa parte delas desrespeitam a legislação trabalhista, não paga, dá calote nos trabalhadores, força trabalhadores a pedir demissão, senão não serão contratados, e quando eles pedem demissão, eles perdem direitos. Enfim, é um sistema vicioso de opressões em relação aos trabalhadores. E a Prefeitura, Matheus, o governo municipal, não pode tratar isso como se contrata uma obra. São trabalhos permanentes, eles fazem parte, né, da vida da cidade, da manutenção da cidade. São merendeiras, anjos da guarda, trabalhadores que ficam desentupindo bueiro, né, trabalhadores que fazem um trabalho terrível, muitas vezes insalubre, exaustivo, e ganham muito pouco. E ainda são caloteados. Isso é desumano. Então, a Prefeitura não pode continuar tapando os olhos para isso e tratar como se fosse como eles tratam. Fizemos a licitação, a empresa ganhou, o problema é dela. Não. Eles são servidores públicos. Eles não são de carreira, eles não têm a mesma estabilidade, o regime é diferente, mas eles estão prestando serviço público. E, portanto, é inadmissível que um governo conviva, naturalize esse abuso, esse roubo permanente contra os trabalhadores. Então, a CPI tem esse foco, né? Espero que a gente consiga ajudar a criar uma nova cultura, quem sabe um novo modelo de contratação para esse tipo de serviço. A gente sabe que, infelizmente, muitos dos calotes, dos direitos que foram desrespeitados, dificilmente serão corrigidos, porque as empresas dão um calote, elas decretam falência, abre outra, e a maioria não consegue recuperar. Mas nós vamos, inclusive, inibir futuros golpes que serão dados e até reparações imediatas em empresas que ainda estão com contrato, que estão atrasando o salário, que não pagam férias. Vai ser possível fazer essas correções, garantir direitos, mas o mais importante dela é criar um paradigma diferente, uma referência diferente
para inibir, ou pelo menos arrefecer esse tipo de calote, de crime cometido por empresas terceirizadas no município. Ô, João, justamente eu acho que você está falando de criar um novo modo de contrato ou de produção, um novo modo de se pensar isso. É porque a gente que acompanha a política mais atentamente, tá mais. É um problema que parece que se arrasta há anos e sempre a mesma história, né? Parece que só muda o nome da empresa, parece que é sempre a mesma empresa, ou se não é a mesma empresa, é o mesmo modo de proceder. E parece que há décadas a gente está falando disso, não é isso? Chega uma hora que até cansa, né? É isso mesmo, você está falando perfeitamente. Desde a época tem uma empresa muito famosa chamada Diagonal, isso desde o final da década de 90, pelo menos, que se arrasta, são décadas. Não é possível que não se tenha um outro modelo que não consiga arrefecer, pelo menos, se não, né, extinguir de vez essa prática de exploração, pelo menos você arrefecer, diminuir. E tem uma possibilidade, né, Matheus? Que boa parte desse serviço você pode criar um outro mecanismo, você pode contratar por uma empresa pública por meio de processos seletivos, você paga melhor, garante um serviço melhor e não tem risco de calote. É desumano, não é inaceitável. É inaceitável o município naturalizar esse tipo de coisa. É de cortar o coração. Você receber uma pessoa no gabinete, vários vereadores recebem, né? Todo mundo sabe muito bem disso. Você receber uma pessoa que vem aqui e fala que trabalhei 5 meses, trabalhei 1 ano na empresa, atrasaram o meu salário, não pagaram minhas férias e agora me forçaram a pedir demissão para perder os direitos, senão eu não seria contratado. É chantagem ainda. É criminoso, é um esquema criminoso. Fora o seguinte, Matheus, que aí a gente não pode afirmar, é algo mais delicado, mas que pode estar por trás desse... Se eu falar o que se sustenta esse sistema, muitas vezes é a corrupção, muitas vezes são as parcerias que existem, né? Muitas vezes há parcerias obscenas entre agentes públicos e terceirizadas, que é o que deve sustentar, porque não é possível. O prefeito tem conhecimento, o prefeito está no seu 4º mandato. Desde o 1º mandato, ele convive com empresas que dão calote. Não estou dizendo que a responsabilidade direta é dele em relação a isso, mas o não fazer, o não mudar o modelo, isso é responsabilidade dele. Não pensar uma nova prática, isso é responsabilidade dele. E também temos que checar se a prefeitura está fazendo o seu papel, porque ela pode rescindir contrato, denunciar, ela tem que fazer o papel dela também. Então, tudo isso vai ser discutido, esclarecido, investigado nessa CPI. João, só para a gente dar publicidade aos vereadores que assinaram esse pedido para a formação dessa CPI, é o vereador Pedro Roberto do Patriota, que é o presidente da casa, você que é o autor da proposta, o Renato Pupo do PSDB, Jorge Menezes do PSD, Júlio Donizete do PSD e o Robson Risse do Republicanos. Para a gente encerrar esse assunto dessa CPI específica, João, fala para mim qual que é a importância e o que significou essa assinatura de 2 vereadores do PSD, que são vereadores ligados ao partido do Dr. Eleusis Paiva, que tem uma forte ligação com a prefeitura, e eles agora entrando nessa rota de choque com a administração pública municipal. Matheus, isso não deveria ser considerado como uma rota de choque. É que o domínio do poder executivo pelo legislativo é tão grande que quando um vereador, mesmo que seja da base, apoia uma CPI, uma convocação, ele é tratado como um desertor, como um traidor do governo, quando não. São poderes independentes. Você pode apoiar o governo, você pode votar as coisas importantes para a cidade, você pode ser um defensor do governo, mas não ser um omisso. Não deixar de cumprir o seu papel constitucional. Você não está aqui por causa do Edinho, você está aqui por causa do povo que votou em você. Quando você pede voto, você não fala, vota em mim que eu vou ficar lá defendendo o governo a qualquer custo. Não, você faz um pacto com a população de ser um vereador. E o vereador ele tem 3 pilares. É a representação pública, é dar voz às questões públicas, fazer leis e fiscalizar o poder executivo.
Então, não teria que ser tratado como uma ruptura do governo. Pelo contrário, teria que ser natural, porque a CPI é um instrumento, por exemplo, a CPI da terceirizada, ela nem atinge o coração do governo, que ela vai investigar as empresas terceirizadas. Para mim, demorou para a Câmara fazer alguma coisa, tomar alguma medida. Então, eu espero que esse gesto do vereador Jorge, do vereador Júlio Donizete, sirva de exemplo para outros vereadores que são da base. Eles continuam na base do governo, mas mostraram independência, mostraram dignidade. Você ser da base aliada, né? Você não precisa ser um alienado. A base não pode ser uma base alienada. A base aliada é uma coisa, a base alienada é outra. E eles mostraram que eles não são alienados, que têm independência, que podem continuar defendendo as coisas importantes do governo, mas assinar uma CPI, uma convocação. Então, é isso que espero. Eu considerei um marco importante, porque foram 6 meses muito difíceis, 6 meses com pandemia, com pouca participação popular, pouca audiência pública. Quando aconteceu, foi de maneira virtual, né? Uma relação fria entre o povo. Não conseguimos aprovar nenhuma convocação, as comissões funcionaram muito mal e tivemos uma surpresa, viu como as coisas mudam. No final do semestre, né, uma Câmara que não tinha aprovado nenhuma convocação de secretário aprova 2, aliás, consegue voto para 2 CPIs. Então, isso é muito importante, que sirva de exemplo, que outras CPIs poderão acontecer, outros modelos de investigação. Você tem um outro instrumento no regimento da Casa que é muito importante, são as SEVs, né, são comissões de estudos, de levantamento de informação. Ela não tem o poder de fogo de uma CPI, mas ela pode, por exemplo, nós podemos criar uma SEV para estudar a necessidade real de captação de água do Rio Grande ou não, como é que vai ser esse modelo. É um projeto bilionário, isso vai impactar o meio ambiente, vai impactar as finanças do município, então tem que ser discutido. Não, uma SEV pode fazer esse trabalho, até porque não tem indício de nada irregular por hora. Então, você não precisa de uma CPI, você pode montar uma SEV. Nem SEV a gente estava conseguindo montar. Agora, felizmente, foi aprovado 2 CPIs. Não considero eles, não tenho ilusão. Falar, o Júlio Donizete e o Jorge agora estão na oposição ou assinaram por vingança. Não, assinaram por consciência. Fizeram uma reflexão, perceberam que tá muito ruim essa história da Câmara não cumprir o seu principal papel, que é fiscalizar as coisas erradas. E está na cara que tem deficiência no transporte coletivo, no serviço prestado pelas empresas, e também tem crime sendo cometido contra o trabalhador, né? E nós não podemos tapar os olhos para isso. Então, eu considerei importantíssimo. Assim. Isso pode criar um novo referencial, né, nessa legislatura e dar dignidade para a casa e para a democracia na cidade. Com certeza. Deixa eu passar aqui para o pessoal lá de casa, João. Os vereadores que assinaram a investigação de possíveis irregularidades no transporte coletivo do município. O Pedro Roberto, patriota, presidente dessa casa, você, João Paulo Rilo, do PSOL, o Renato Pupo, do PSDB, a Karina Caroline, do Republicanos, o Jorge Menezes, do PSD, o Júlio Donizete, do PSD, e o Robson Risse, do Republicanos, que é o autor e será o presidente dessa CPI. João, comenta um pouco sobre a importância dessa lupa, desse olhar mais atento com relação ao transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto. Vamos lá. Matheus, é muito importante a gente falar sobre isso, que tem uma revolta muito grande por monopólios. Porque todo monopólio, assim, ele gera uma desconfiança. Então, a gente tem que separar as discussões. A CPI, ela não pode ter como alvo, né, a guerra contra a empresa que presta serviço. Ela tem que ter como objetivo a qualidade do serviço, independente de quem está prestando. Então, o fato da Circular Santa Luzia, por exemplo, ser a operadora do transporte, esse é o problema? Não deveria ser. Que é uma empresa consolidada na cidade, há anos está aqui, emprega aqui, paga imposto aqui. O que causa estranheza é por que você tem um modelo tão arcaico até hoje e por que o serviço ele é permanentemente questionado a sua qualidade. E na pandemia isso foi escancarado. Porque quando você precisou da empresa
né, da cota de sacrifício da empresa que faz que tem a concessão aqui do transporte coletivo, da sua cota de responsabilidade, ela não conseguiu. Ela desrespeitou os decretos. Os ônibus estavam absolutamente superlotados, comprovadamente, embora o secretário ele tenha uma tese que é quase um teatro do absurdo, né? Porque dá a impressão que o secretário de trânsito ele é secretário em outra cidade, não em Rio Preto. Ele fala que não tem superlotação e mais. Chegou à aberração de dizer, num estudo que ele inventou, que as pessoas têm mais risco de se contaminar dentro de casa do que dentro de um ônibus lotado. Então, o foco dessa CPI vai ser discutir por que nós temos essa péssima qualidade. E a empresa, quando ela é chamada para um compromisso público, né, para uma postura pública, ela falhou tanto. E mais, e por que a prefeitura foi negligente? Matheus, agora tá tendo multa a rodo por conta aí do lockdown do Edinho, lockdown meia boca que ele faz. Está tendo multa a rodo, multa em pequenos comerciantes, os restaurantes, muitos deles foram multados. Não existe uma multa na Circular Santa Luzia, ou pelo menos não existia até o período que começou, que a imprensa, que os vereadores começaram a denunciar esse absurdo. Então, uma coisa é essa relação frágil que existe entre a empresa e o governo municipal e a prefeitura. E a outra questão é uma coisa que me incomoda muito. A verdade, eles têm lá esse consórcio, eles falam que tem um controle de linhas, passageiros, horário. É uma grande mentira, não se tem. O controle é das empresas. Elas fazem uma autofiscalização. Isso é um absurdo, isso chama a gente de otário, porque a gente subsidia o transporte público, a gente subsidia as passagens. São milhões de dinheiro público todo ano para subsidiar as passagens. O mínimo que o prefeito tem que ter é controle absoluto do número de passageiros, porque a gente paga as empresas pelo número de passageiros. Então, eles inventam planilhas que ninguém sabe a real. A verdade é que as empresas operam de um jeito arcaico, né, de um jeito atrasado, como se eles fossem o dono, como se fosse uma subprefeitura, uma prefeitura à parte, e não é. Eles devem operar, devem ser respeitados, mas eles têm que ter o controle público. Eu penso que a CPI tem que partir para esse lado, tem que provar, né, e vai ser fácil provar que nós podemos ter um modelo muito melhor de transporte e um controle. Você não tem controle de passageiros, você não tem controle de linhas e horários. Final de semana as pessoas ficam sem ônibus, diminui os horários, continuam segregadas. Quando a gente fala de transporte, está falando de mobilidade urbana, está falando de acesso à cidade, de qualidade de vida. Como é que nós queremos discutir meio ambiente se a gente não oferece uma alternativa de transporte? Todo mundo tem que ter um carro e uma moto para se locomover. Você não tem linhas aos finais de semana que garante, né, para a juventude acesso à cidade. O cara trabalha a semana inteira, né, gasta um tempão no ônibus, fica espremido. Tem linhas que a pessoa demora para chegar na sua casa, é espremido. E no final de semana não tem ônibus para ele, diminui os horários, ele fica lá segregado, não tem acesso à cidade. Então, o foco tem que ser esse, né? O foco tem que se discutir mesmo, aprofundar, apontar a CPI, apontar as fragilidades, os erros e até possíveis crimes cometidos pela empresa e discutir e apontar para um novo modelo de transporte na cidade. Então, felizmente, agora a Casa tem 2 instrumentos, né, 2 CPIs importantíssimas para discutir coisas importantes para a cidade, especialmente da mobilidade urbana e do transporte. Então, eu penso que tem que partir por aí. A CPI ela não pode ser encarada como instrumento sangrento, né, como uma grande seara de ataque cerrado, de sangramento ao governo, não. A CPI ela é um instrumento importante, ela tem poderes para isso, mas não é para fazer luta política baixa e desleal. É para você usar aqueles instrumentos poderosos que ela tem para estabelecer verdade e discutir avanços sempre. A política é isso. É diagnóstico frio, é expor a realidade e pensar nova realidade, pensar uma coisa melhor. Eu penso que a CPI do transporte ela tem esse objetivo. Será alcançada é outra história, porque agora tem uma guerra, né, Matheus? E nós vamos... a gente não conseguia nem 6 assinaturas para a CPI.
Que qual é a regra? Você consegue. Depois em 48 horas, os vereadores que não assinaram podem assinar. E se eles assinam, eles têm direito à participação. Tirando o presidente, que já está definido, os outros membros é por sorteio. Então, o governo provavelmente vai pedir para parte da sua base se inscrever para depois tentar controlar a CPI. Vai ficar escandaloso, vai ficar muito feio e pode ficar pior para o governo. Espero que não adotem essa tática. E nós vamos expor aqueles, obviamente, que compuseram a CPI para passar pano. Você não pode compor uma CPI e não fazer o seu papel, né? Vai ficar muito feio. Duvido que algum vereador vai querer entrar na frente deste canhão, que é uma CPI, e tentar atrapalhar. Será exposto, obviamente. Faz parte da guerra política. Esse é um outro assunto, a exemplo das terceirizadas, que parece que há anos a gente escuta isso, né? A hora é agora que vai haver essa renovação desse contrato, né? Que pode ter uma concessão por mais 10 anos. Então, se a gente talvez não se debruce agora sobre esse assunto, sempre cai naquilo depois. Mas não pode fazer porque o contrato não permite, porque a gente está cheio de cláusulas, cheio de regras. É isso mesmo. Esse ano é crucial para o transporte coletivo urbano aqui de São José do Rio Preto, não é? Perfeito, a paciência é perfeita, é isso, é a grande oportunidade. Por isso que a CPI não pode ser encarada como isso, eles não podem fazer isso, tratar como o fim do mundo, é um gesto de ruptura, um ataque ao governo, não. O governo bem intencionado tinha que agradecer, tinha que subsidiar a CPI, inclusive com informação, para a gente chegar num novo modelo, construir um novo modelo. Isso poderia ter sido feito desde o ano passado, com uma grande programação de audiências públicas, audiências técnicas, mas não foi feito. A gente foi surpreendido pelo um dos jornais da cidade, numa matéria em que o secretário dava a entender de que eles renovariam por 10 anos o contrato sem licitação. Isso é um absurdo. Isso é ridículo, assim, é chamar a sociedade de idiota. E a CPI vai colocar um pouco de dificuldade nesse plano. Se o plano é esse, terão muita dificuldade. Nós vamos expor a verdade e vamos apontar um novo projeto, um novo modelo de transporte na cidade. João, que outros pilares, que outros segmentos da administração pública você acha que seriam importantes ter uma visão mais especificada aqui por parte do Poder Legislativo? Não por SEI, ou por CPI, ou talvez por SEV, como você mesmo falou, que outros segmentos? Eu acho que Rio Preto, até com a pandemia, teve um agravamento da crise social, um empobrecimento da cidade, que acontece no Brasil inteiro. E nós estamos com uma rede de proteção social muito frágil, Matheus. E o projeto que eu apresentei, que foi aprovado e o governo vetou, que ele poderia até ter vetado, mas poderia ter enviado um substitutivo aqui, que cria um auxílio emergencial, uma renda básica emergencial, é fundamental. E o nosso projeto, ele criava uma vinculação direta com o comércio local, porque eu acho que é o que nós precisamos fazer. Eu tenho consciência de que o município ele não consegue substituir aquilo que é papel do governo federal, que tem mais recurso, né? Que poderia, mas ele pode complementar. Então, eu penso que, por conta da crise que nós vivemos, é necessário um grande debate sobre proteção social no município, segurança alimentar, proteção social e fomento à economia local, especialmente aos pequenos e médios comerciantes. João, já que você puxou esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre a atividade parlamentar. Eu estou aqui com alguns números que eu colhi agora há pouquinho no nosso sistema. Você tem 8 projetos de lei, 4 projetos de resolução. Entre os projetos de lei que você protocolou, a gente tem bastante projeto muito específico para essa área do combate à pandemia, com relações a ações efetivas de combate à pandemia. Um deles você acabou de citar, que era a instituição do programa Renda Básica da Cidadania. O outro é da distribuição gratuita de máscaras PFF2, não é? E também da vacinação das lactantes. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esses 3 projetos, que são bem distintos, mas todos dizem respeito a essa
período de tragédia que a gente está passando, essa comoção por conta da pandemia da Covid-19. Bom, perfeitamente. A realidade ela se impõe. A realidade que vai... não são os nossos desejos que constroem as coisas. A realidade, ela impõe necessidades. E a realidade conjuntural, social, econômica, ela impõe necessidades. Então, o primeiro é esse, a renda básica, né, uma renda básica de cidadania emergencial para garantir dignidade para as pessoas e vinculado ao comércio local. A pessoa vai receber um cartão que vai variar de 150 a 450 reais, dependendo da realidade social, da quantidade de filhos, em que ela só vai poder, né, usar este cartão no comércio local cadastrado. Então, você vê que é um projeto completo, porque esse projeto ele chegaria no máximo a 7 milhões, pelo recorte que nós fizemos, pelos critérios que nós fizemos, e seria 7 milhões mensal, Matheus, depositado direto, né, no comércio local, no comércio regional, no comércio mais periférico da cidade. Então, você cria a rede de proteção, dá dignidade humana e ainda fomenta o comércio. A questão da distribuição de máscara é porque é a ciência que diz isso. A melhor forma de proteger, enquanto não tiver uma imunização geral da população, você tem que usar máscara boa, máscara de qualidade e estimular as pessoas a usarem. Até hoje, a prefeitura não tem um programa de distribuição de máscara. Talvez essas negligências explique por que Rio Preto, infelizmente, é a primeira cidade do Brasil em risco de contaminação e morte por Covid. Também não sou eu que estou inventando, são números oficiais. Os números oficiais colocam Rio Preto uma das cidades mais estruturadas do ponto de vista da saúde, uma das cidades que tem maior índice de médico por habitante, passa o vexame de ser a primeira cidade do Brasil em risco de contaminação e morte por Covid. Então, o mínimo que se podia ter era um programa de distribuição de máscara, que não tem. E a outra questão sobre a vacinação das lactantes, um erro geral, né, nacional, que foi um efeito cascata de não incluir gestantes e lactantes sem limite, né, de tempo, não só aquelas que estão aumentando até 45 dias, mas todas as lactantes, primeiro pela eficácia que teve a vacina e a possibilidade de transferências de anticorpos, sim, de proteção, né? E o município aqui não estava fazendo isso, a gente tentou no diálogo, o movimento de mães tentou no diálogo, não foi possível, nós aprovamos um projeto. Aliás, que o prefeito não se manifestou ainda, se vai sancionar ou se não vai vetar. Qual foi a política deles? Eles, por conta do programa estadual, passaram a vacinar gestantes, só que não todas as lactantes. E o nosso projeto garante essa amplitude. Mais, em forma de lei, você tem uma proteção. Sim. Você garante, você transforma em política pública. Amanhã ou depois, se tem outro processo de vacinação, por alguma outra questão, a cidade está resguardada. O prefeito tem essa lei que garante ele montar o seu plano municipal de imunização. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão chamando mães cadastradas para vacinar com a que chamam de xepa. São as vacinas que sobram. Aquelas que as pessoas optaram aí por não vacinar, por alguma razão sobrou, eles pegam essa xepa e começam a vacinar as mães cadastradas. Não queremos isso. E as mães que não se cadastraram, e as mães que não estão sabendo disso, que não estão organizadas nos grupos de WhatsApp. E foi muito interessante a solidariedade, porque, de repente, as mães que estão mais organizadas poderiam falar, nossa luta acabou por aqui, né? Seremos vacinadas. Mas não, elas insistiram, defenderam a aprovação do projeto até o final e continuam fazendo uma luta virtual nas redes sociais pela sanção da lei para que todas as lactantes possam ser vacinadas no município. Ainda falando sobre saúde pública, João, tem um projeto seu que diz que fala sobre o fornecimento de absorventes higiênicos como política pública de combate à pobreza menstrual. Explica um pouco para o pessoal lá de casa, às vezes dentro do universo da sociedade,
parece que essa agenda fica meio distante das pessoas, mas esse é um projeto muito importante que olha para uma população muito carente e muito necessitada, inclusive de alunas que deixam de ir na escola por falta de absorventes. Em 2021, no Brasil, a gente enfrenta essa situação, não é isso mesmo, João? Exatamente, Matheus. E você vê, a pandemia agravou. A pandemia, o empobrecimento do Brasil agrava, essas questões que sempre existiram, elas explodem com o empobrecimento do país. Então, primeira coisa que é importante, Matheus, como faz a diferença você ser militante de um partido, né, que tem enraizamento social, que discute a vida real das pessoas e mais, que tem diversidade, que tem população LGBTQIA+, que tem movimento negro e que tem mulheres que são militantes. Tem movimento feminista interno. Então, esses projetos, ele é diretamente formulado pelas mulheres do PSOL que compõem o nosso gabinete. Então, essa sensibilidade, né, de trazer um tema que parece que alguém pode falar, não é possível que exista isso, né, que existe esse recorte, essa exclusão, essa pobreza em relação a isso. Existe e muito, e se agravou. Como você disse, tem garotas, né, que nos bairros mais distantes, nos bairros mais precários, que deixam de ir à escola, de perder a aula quando elas estão menstruadas. Elas não têm como, né, fazer a sua proteção, a sua higiene básica. Então, são temas que parece que é meio tabu, né? Que é estranho falar sobre eles, mas você acha que vereador tem que estar preocupado com isso? Mas claro que tem que estar. O vereador tem que dar voz a causas que estão subterrâneas, a sofrimentos subterrâneos, muitas vezes invisíveis. Então, esse projeto é muito importante, eu tenho certeza que ele vai ser aprovado, né? E deve ser sancionado, que tem que ter um programa que garanta isso. E que faço questão de repetir, Matheus. Isso acontece, a sensibilidade de aparecer projetos assim, acontece porque eu componho um partido que tem compromisso social, que tem democracia interna, que tem diversidade e tem um movimento de mulheres muito forte, né? E elas orientaram o nosso mandato a protocolar esse projeto. Ainda sobre a atividade parlamentar, João, vamos falar um pouquinho, a gente está falando dos projetos e das leis fora da Câmara. Você também tem algumas propostas internas, né? São os nossos projetos de resolução. Você já protocolou 4 e são essencialmente basicamente, eu quero que você comente eles, para aumentar a participação popular e para criar novos regramentos para sessões ordinárias. Um deles você quer que passe um projeto seu em parceria com o vereador Robson Risse, que vai ampliar de 2 para 3 horas de duração o expediente das sessões, que é aquela parte antes da ordem do dia, que são as votações dos projetos. É isso mesmo? As suas resoluções seguem esse caminho? Exatamente. Esse foi talvez tenha sido, né, o pilar central da nossa campanha, do programa que eu defendi para o parlamento, que é a ampliação da participação popular. Sempre que você tem participação popular, uma interferência direta do cidadão, muitas vezes muda a realidade na casa. Então, a tribuna livre, quantas vezes a tribuna não foi responsável pela formulação de um projeto, pela mudança de postura, quando alguém da sociedade vem e fala diretamente sobre um tema. E aí eu percebi que a dificuldade, né? O projeto sofreu uma emenda do vereador Paulério e outra do vereador Jean Charles, que na verdade é uma emenda que cria mais dificuldade ainda. Que eu pretendia com esse projeto ampliar de 1 para 4 possibilidades de tribuna livre. Eles consideraram muita coisa e eu reduzi, senti ele para 2. Hoje tem 1, seria 2. Vamos fazer um aumento gradativo aí. Nem isso foi possível. Sofreu emendas que desconfigurou o projeto. Aí o argumento não dá para aumentar a participação popular, porque aí não vai sobrar tempo para o vereador, como se essa não fosse a casa do povo, né? Como se o personagem principal dessa casa não fosse o próprio povo. Aí a gente vai percebendo e vai
Claro, se não dá para ampliar a participação popular porque falta tempo, vamos aumentar o pequeno expediente. Uma outra coisa, uma outra contradição que precisa colocar. Todo mundo celebrou a Constituição, aí a possibilidade da região metropolitana. Aí nós fomos pesquisar. Todo mundo fez o palanque de um projeto que eu defendi na Assembleia desde 2011 e que consegui aprovar ele em 2013. E ele foi vetado pelo governador da época, Geraldo Alckmin. Agora, o governador João Dória mandou para a Assembleia um projeto criando a Constituição da região metropolitana. Todo mundo subiu nesse palanque. E ótimo que suba, que é importante. Aí eu fui pesquisar, Matheus. Todas as regiões metropolitanas têm uma cidade-sede constituída. Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Santos, São Paulo. Todas essas cidades têm pelo menos 2 sessões por semana. Tem muita demanda na cidade. Não tem mais sentido a gente ficar com uma sessão por semana espremida desse jeito. Eu tenho outro projeto também, que torna obrigatória a sessão de quinta-feira. Hoje ela é opcional. Nós teríamos 2 sessões por semana. E esse projeto que aumenta o pequeno expediente. Então, é isso. Nós temos muita demanda, tem uma oportunidade de trabalho. A sessão é o momento alto de qualquer parlamento. A sessão ordinária é o momento alto de qualquer parlamento. E o nosso projeto, meu e do Robson, é para isso, é para acabar com essa desculpa de que não dá para aumentar a participação popular porque não tem tempo. Então vamos aumentar o pequeno expediente. Aí tem o outro, vamos fazer sessão de quinta-feira também, distribui um pouco desafoga a pauta e sobra tempo para o debate público, para a participação popular. Essa é a intenção. João, a gente tem muita coisa aqui na pauta para falar, a gente está quase perdendo, já terminando o tempo. Que história é essa? Você está pedindo um afastamento, você vai ficar um tempo fora da Câmara. Qual que é o motivo? Quanto tempo você vai ficar? Quem entra no lugar? O que você pode passar para a gente a respeito disso? Matheus, isso faz parte de uma coisa muito legal, que é um programa, né, um programa partidário, um novo modelo que o PSOL apresentou na disputa eleitoral, que era ampliar a participação popular e mais, encarar o mandato parlamentar como tem que ser. Ele é algo coletivo, ninguém chega na Câmara sozinho, ninguém se elege sozinho. A eleição ela é proporcional, você vota quando você vota o voto é uninominal, né? Você vota na pessoa, mas aquela pessoa faz parte de um partido. E o que garante a cadeira na Câmara é a soma de todos os candidatos, que garante 1, 2 cadeiras. Então, eu não fui eleito sozinho. Eu fui eleito porque tinha um partido, uma chapa, um coletivo. E eu represento uma ideologia, um programa, um estilo, uma forma de fazer política. Então, nada mais justo que os titulares, sempre que possível, pelo menos uma vez por ano, ele se afaste para que os suplentes, vão fazer inclusive um rodízio entre suplentes, possam assumir durante o mês, apresentar projetos, né, fazer o debate, se colocar como liderança. Você fortalece o partido, fortalece a consciência, é importante que a política é coletiva. Né? E mais, mostra que o teu partido tem uma coerência, que não tem risco do seu suplente não fazer um trabalho, seguir a mesma linha que você. Você politiza o processo, cria novas lideranças, fortalece novas lideranças. E eu acho maravilhoso. Eu mesmo ajudei a formular a proposta e, imediatamente, quando fui eleito, falei, eu quero cumprir essa intenção. Sempre que achar o momento adequado, fazer o afastamento para que os suplentes assumam. Para te falar, quem são nossos suplentes, por exemplo, que podem, nesses 4 anos, assumir? Primeiro são as coletivas, elas são as primeiras suplentes. Né? A Jéssica, que representa as coletivas. Eram 4 candidatas, a Jéssica, a Fran, a Priscila e a Bruna. Militantes da educação, da comunicação, uma conselheira tutelar, professoras, feministas. Elas são a primeira suplente. A Jéssica, por uma questão profissional lá, ela prefere não assumir o mês de julho. Então, ela abriu mão, justificou e vai assumir o Elcio, que é um cientista, um pesquisador da Unesp, um professor doutor da Unesp, que discute ciência e tecnologia, foi presidente do Conselho de Educação, ele que vai assumir agora, esse mês. Tem várias pautas sobre educação. Tem um projeto do vereador Odélio, que está criando muita polêmica, né? Que é um projeto que ele tem semelhança com aquela outra proposta que chamava Escola Sem Partido, que, na verdade, era
criava ferramentas de opressão ao professor, a liberdade de cátedra do ensinamento. Então, esse projeto do Odélio, a gente encontrou essa nuance. Então, o professor Elcio vai entrar com essa pauta, vai fazer um grande debate, vai aproximar a Unesp dos assuntos da municipalidade, que é muito importante. Eu acho que é a primeira vez que um docente da Unesp assume uma cadeira de vereador. Os outros suplentes são o Douglinhas, que é coordenador do Centro Cultural Vasco, que é músico na cidade, e o Rica, que tem uma história no hip-hop. São os nossos primeiros 4 suplentes. Então, você vê, é uma diversidade muito grande e, ao mesmo tempo, a mesma conduta política e ideológica. Então, isso politiza o processo. É uma experiência nova, né? Acredito que nunca teve isso na Câmara, nem de partidos de esquerda, o próprio PT, que foi vanguardista em várias questões importantes na política, não praticou esse método. E agora eu fico muito feliz de poder, né, protagonizar junto com eles essa possibilidade de revezamento, de garantir diversidade, de projetar novas lideranças, mostrando como é importante votar, fazer um voto ideológico e partidário. Você mostra que tem uma coerência. Quando você vota numa chapa, né, você dá um voto de qualidade. Então, é por isso que eu vou fazer o afastamento. Mas não da política. Estou atento aqui, vou ajudar no que for possível. Não vou para Paris. Eu estou aqui. Ô, João, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, queria que você fizesse um balanço desses 6 meses de mandato. Como é que está sendo? Pegar isso aí no meio de uma pandemia é uma coisa inédita para o mundo, a gente aprendendo a lidar com o problema enquanto ele está acontecendo, está surgindo. Como é que foram esses primeiros 6 meses? Matheus, primeiro que assim, foi uma alegria mesmo voltar a essa experiência no parlamento local. Eu cumpri um mandato de vereador de 2005 a 2008, depois tive uma experiência no governo federal, trabalhei no governo federal em Brasília e fui eleito deputado. E fiz 2 mandatos na Assembleia Legislativa. Foi muito interessante, uma grande experiência, mas eu sempre falava sobre isso, né? Nada é tão emocionante como o mandato de vereador pela proximidade que tem com as pessoas. Então, eu acho que a parte baixa, a parte ruim, é a pandemia. Não consegue fazer reunião nos bairros, não consegue, entendeu? Fazer os atos que a gente sempre fazia no calçadão, faz com muita dificuldade, as pessoas não podem participar da Câmara, as audiências públicas são virtuais. Essa é a baixa, né, nessa nova experiência. Em compensação, eu estou muito feliz, muito realizado com o trabalho do nosso mandato, que é um time aqui, né? É um time, acho que fizemos uma atuação muito intensa, uma luta imensa, conseguimos, né, avanços importantes na luta política, que foi o caso dos concursados, especialmente da educação. Conseguimos contribuir com essa luta, foram chamados. Questão da vacinação, a nossa luta permanente em relação à pandemia, a defesa dos pequenos comerciantes na cidade, a nossa defesa do movimento e das pautas LGBTQIA+, mesmo o Conselho da Diversidade tendo sido rejeitado, fortaleceu essa luta, é o que chama de minorias, né? Mas, na verdade, nós somos a maioria da população, nós somos a minoria em direitos, mas somos a maioria da população. Então, eu estou muito feliz com os resultados, com a atuação do nosso mandato, e eu acho que a Câmara viveu um momento importante ontem, né? Foi até um processo estranho, assim, uma dialética exótica, porque foram 6 meses de muita dificuldade e, no final do semestre, aprova-se 2 CPI. Sem mesmo ter convocado um único secretário, serão constituídas 2 CPIs na casa. Então, mostra que vale a pena, né? A insistência política, a paciência. Obviamente que estou me adequando ao novo condicionamento, estava condicionado num outro tipo, uma outra cultura parlamentar, que é a Assembleia. Às vezes comete um excesso ou outro, mas, no geral, acredito que nós fizemos um trabalho muito interessante. Estou muito entusiasmado para continuar. Beleza, eu conversei então com o vereador do PSOL, João Paulo Rilo, que falou sobre esse primeiro semestre das atividades parlamentares. E esse programa será
reprisado e reexibido ao longo da programação. Se você quiser rever esse programa, é muito fácil. Basta você procurar o canal da TV Câmara São José do Rio Preto no YouTube. Você procura lá, muito fácil. Procura Questão de Ordem, João Paulo Rilo. Você pode assistir, rever esse programa, mandar para os amigos e assistir muitas outras coisas que são produzidas aqui pela equipe de jornalismo da TV Câmara. Eu me despeço agora e você segue com a nossa programação.